Olá, tudo bem? Tomara que seja bem. Meu nome é Diogo Marques e esse é o meu sinal. Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Hoje teremos a segunda aula de Signwriting. Você está pronto? Vamos aprender? Então, agora vamos começar vendo algumas configurações de mão, como que podemos escrevê-las. Então, presta atenção. Eu vou te dar a dica de aí na sua casa você pegar papel e caneta e copiar para você gravar melhor. Veja só, configuração de mão. Essa é a primeira configuração de mão que nós vamos ver. Olha aqui do lado. Por exemplo, também. Por que esse sinal tem um corte nessa escrita? Por quê? Então, se eu vejo essa configuração de mão de cima, ela tem um corte. Então, esse corte mostra que eu estou tendo uma visão de cima. Então, também eu vejo ele de cima, por isso ele tem esse corte. Outra configuração de mão, essa configuração de mão em D. Então, veja o corte, esse espaço entre o dedo e o resto da mão. Então, se ele tivesse completo, significa que seria uma visão de frente. Outra. Configuração de mão em O. Agora a visão de cima. Agora a configuração de mão em S. Por exemplo, avô ou avó, esse é o sinal. Qual que é a configuração de mão? Olha só, aquela primeira. Lembra do contato tocar? Aquela estrelinha pequena. Então, nós temos ela duas vezes, significa que é um contato duplo. Agora, nós vamos ver esse contato chamado escovar. Olha o contato. O que é? Então, por exemplo, quando eu arrasto numa superfície, esse contato ele passa por toda a superfície e aí ele sai. Então, veja o exemplo. Partir ao meio, ou metade. Então, ele tem esse contato e ele sai da superfície. Então, aí eu uso esse escovar. Então, olha só como que ele está escrito. A visão das mãos e o movimento que vem para mim. E o contato escovar. Outro exemplo, gastar. Então, eu estou tendo uma visão de cima, por isso a mão está cortada. Ela está branca porque eu estou vendo a palma. E a outra mão está preta porque eu estou vendo o dorso. E aí a mão passa uma pela outra, eu tenho esse contato escovar. Outro exemplo, entrar. Então, temos o contato e ela sai. Esse contato ele sai da superfície. Então, a mão de cima ela está preta e cortada, porque eu estou vendo ela de cima. A outra está de lado, apontada para frente. E o contato escovar. Então, ele precisa estar perto da configuração de mão, da onde acontece o contato. E temos esse movimento para cima. Se você estiver curioso com esse outro grafema, nós vamos ver ele para frente. Lá na frente eu vou explicar melhor, tá bom? Agora, nós vamos ver outro contato, que é o esfregar.
Como que eu uso ele? Então, lembra do outro, que era o escovar? Ele saía da superfície. Esse ele não sai da superfície, ele continua na superfície. Então, por exemplo, nada. Então, você vê que é um contato contínuo ali, ele não está saindo. E também é importante se atentar que esse contato é o esfregar circular. Significa que ele tem um movimento circular, como o sinal de nada. Outro exemplo é gostar. O contato, ele é um contato contínuo, ele não sai, e é o contato esfregar. O outro é o remédio, outro exemplo. Também, ó, conversar. Olha só o contato ali, esfregar circular. Agora nós vamos aprender uma locação, qual que é? A cabeça. Cabeça. É como se eu estivesse vendo a cabeça de trás, por isso que ela é feita dessa forma. Então, por exemplo, entender. Entender. Então, o contato, tocar, ele tem um contato duplo na cabeça. E aí você vê essa meia-lua desenhada na cabeça, que mostra exatamente o lugar onde acontece esse contato. Outro exemplo é o sinal de surdo ou surda. Então, a configuração de mão está com o dedo indicador, ele está metade preto e esse é o contato. Agora nós vamos aprender o movimento. Qual que é o movimento? Movimento do plano parede. Olha o nome ali. Então, esse movimento tem essas setas para cima, para baixo, para as diagonais, para o lado, para o outro, para as diagonais para baixo. Então, é igual essa imagem ao lado. Então, por exemplo, sinal de sul, sul. Então, nós temos essa configuração de mão em S que nós já aprendemos e o movimento descendo, sul. O outro, crescer, crescer. Viu? O movimento é para cima. A configuração de mão é essa e ela está cortada porque eu estou vendo ela de cima. Por que que eu tenho a cabeça escrita aí? Porque ela mostra que esse sinal acontece próximo à cabeça. Outro exemplo, não ver. Não ver. Então, essa é a configuração de mão, virada para mim, é o que vejo a palma. Está em frente à cabeça e o movimento é esse. Então, não ver. Agora, nós vamos aprender outro tipo de movimento, que acontece no plano chão. Então, é quando eu estou vendo de cima. Então, nós temos para frente, para trás, para as diagonais. Então, nós temos várias setas. Um exemplo é o sinal de encontrar. Encontrar. Você viu que o movimento não é nem para cima nem para baixo? É um movimento um de frente para o outro. Outro exemplo é superfície. Esse é o sinal. Então, não é um movimento para cima nem para baixo, ele é para o lado. Então, uma dica importante. O movimento, se ele for para cima, a seta, olha como que ela é escrita. Ela tem hastes duplas. Então, se for um movimento para frente, como o sinal de você, então, nós temos uma seta simples. Então, cuidado para evitar aí confusões. Então, olha só, o sinal de superfície. Ele tem a ponta branca e a ponta preta nas setas. Por quê? Então, quando a ponta é preta, significa que é a sua mão direita que faz o movimento. Quando a seta é branca, significa que o movimento é a sua mão esquerda. Então, você gostou dessa aula? Sim, não? Então, por favor, não esquece de se inscrever no canal, também deixar o seu like, ativar o sininho e você também pode seguir o meu Instagram. Então, lá tem
várias coisas sobre língua de sinais, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.